Tem certos vídeos que a gente assiste uma vez e esquece, né? E tem outros que ficam com a gente por anos, quietos, adormecidos na memória. Até que um dia do nada eles voltam e você finalmente entende o que ele queria dizer. Foi isso que aconteceu comigo recentemente. Sabe aquele vídeo antigo que tem aqui no YouTube sobre o paradoxo da espera do ônibus? Ele veio reaparecer no meu feed por acaso esses dias e eu cliquei para assistir. E agora, depois de adulto, eu pude perceber qual é o verdadeiro significado por trás desse vídeo. A mensagem por trás desse paradoxo é tão importante que não é à toa que esse vídeo é atemporal. Mas o problema é que a maioria das pessoas não se deram conta sobre o que é que ele está falando de fato. Sabe essa sensação de quando você está assistindo uma coisa que está te falando algo que você sente que é importante, mas que você não sabe exatamente dizer o que é porque a obra está carregada de simbolismo e metáfora? Esse curta, que não é sobre ônibus, faz exatamente isso. E por isso, é sobre ele que eu vou falar aqui hoje. E aí, suave? Eu espero que sim. Sabe, eu tô meio pensativo hoje, então esse vídeo vai ser mais uma conversa sobre algumas abstrações que eu andei tendo esses dias. Esse curta que eu mencionei, inclusive, vai servir como uma âncora a qual eu vou tentar prender as minhas ideias enquanto a gente faz essa reflexão. Se você nunca assistiu esse vídeo, eu vou fazer um breve resumo, mas também vou deixar o link dele aqui na descrição. Ele é um clássico aqui do YouTube. Basicamente, um cara tá de madrugada num ponto de ônibus esperando que ele passe por lá para ir para casa. O que rola é que ele já tá lá tem um tempo e não é bom ficar dando bobeira na rua tarde da noite, né? E daí que ele lembra que naquela mesma parada passa outro ônibus. Ele também pode pegar esse. A diferença dele pro primeiro é que o caminho que ele segue é outro. Ele dá uma volta muito maior. Fora que ele também para bem mais longe que o primeiro da casa desse cara. E de novo, tá de madrugada e é perigoso ficar andando por aí sozinho. Aí também tem que ele lembra que é sábado. E não sabe com certeza se o ônibus que ele quer passa por ali no final de semana. Pode ser que não passe. Mas se passar é perfeito, porque ele para em cima de casa e deve estar perto, porque ele já está lá tem um bom tempo. Mas também esse tempo que ele está esperando, ele podia ter entrado no ônibus que dá a volta maior e passa por lá com mais frequência. No fim, o tempo seria mais ou menos o mesmo. O ônibus que ele quer é o primeiro, mas ele nem mesmo sabe se esse vem. O segundo não vai levar ele exatamente onde ele quer chegar e vai por um caminho que não é o dele, mas pelo menos ele está passando, é garantido. A pergunta é, o que é que você faria? É claro que não tem ninguém falando de ônibus aqui, né? A vida funciona basicamente assim. Você tem o seu sonho, o caminho que você quer seguir, mas ele é incerto, é arriscado. Se você seguir por ele, vai decepcionar gente importante para você, e se der errado, talvez você não se recupere. Mas também tem outra oportunidade se apresentando. Não é o que você se imaginou fazendo quando era mais novo, mas é um caminho garantido. Vai te dar conforto, as pessoas vão te admirar, você vai ganhar dinheiro. Porra, mas se esse seu sonho desse certo, a vida simplesmente seria outra. Sabe aquela ideia do eterno retorno do Nietzsche? Viva uma vida que você gostaria de repetir pela eternidade? Essa vai ser a vida que você vai ter se der certo. Foi o que você nasceu para fazer. Mas o outro caminho também é bom. E não tem o risco, né? Só que se você não escolher ele agora, você vai perder a oportunidade desse também. E aí? Olha, desde já eu preciso dizer que eu não vou dar solução de nada não, tá bom? Não é minha intenção encerrar o assunto. A ideia desse lugar, desse vídeo, é ser uma conversa. Eu não tô querendo te trazer um estalo pra você dizer, porra, era isso que eu queria ouvir. Não. Esse vídeo é mais uma provocação. Eu vou falar o que eu penso sobre o curta, mas seria muito legal se vocês acrescentassem a interpretação de vocês aí nos comentários para que tanto eu como as outras pessoas possam ler e a gente possa ter essa conexão de ideias que é sempre muito legal. Mas claro, já que você chegou até aqui, o mínimo que eu posso fazer é falar o que eu penso sobre esse paradoxo do ônibus. Particularmente eu tenho pensado um pouco sobre isso e aí vai de você ver se faz sentido para você ou não, valeu? Olha, o que eu acho sobre o verdadeiro problema da indecisão de qual ônibus pegar é essa tentativa de manter o controle sobre algo que está fora do seu alcance, que não tem como saber. Essa coisa de fazer a escolha certa é algo muito precipitado. Nessa situação da espera, percebe como ele só idealiza as possibilidades? Os dois ônibus só existem na cabeça dele, pelo menos até ele decidir pegar um.
O foco devia ser tomar a decisão e não tentar descobrir qual escolha é a melhor. Isso não tem como saber. Ou ele decide esperar o quanto for pelo primeiro, ou entra de uma vez no segundo. O custo-benefício ele só vai saber quando tiver feito. O que se pode ter certeza naquele momento é que se ele ficar só imaginando qual ônibus é melhor, ele vai ficar sem os dois. Eu acho que na vida a gente tem vários pontos de ônibus que nos prendem nesse paradoxo. Seguir meu sonho ou fazer a faculdade que dá dinheiro, pedir a mesma coisa de sempre que você já gosta no restaurante ou arriscar um prato novo, e investir em quem você gosta ou em quem te valoriza, aprender uma coisa nova totalmente do zero ou continuar melhorando naquilo que você já tem domínio e por aí vai. O fato é que tudo antes de ser concretizado é só uma abstração. E geralmente, quando essas coisas estão só no campo das ideias, elas são vistas por lentes que distorcem o que essas coisas são de fato. E por isso que existe toda essa coisa do tédio depois de ter conseguido aquilo que você queria. Porque quando você não tinha, as projeções que você fazia sobre essa coisa aumentavam ela muito mais e fazia parecer ser algo mais grandioso. O ponto é que a gente não consegue ver de forma objetiva essas coisas como elas são até que elas aconteçam. Fora que quando você escolhe um caminho, várias outras oportunidades que você nem imaginava aparecem, e isso pode te levar a um lugar até melhor do que o que você queria. Pode ser que o caminho que você está pensando em escolher hoje vá dar errado só para te mostrar que esse não é o caminho, mas isso também é o caminho, entende? Ou pode ser que você precise tomar uma decisão que vai te magoar muito agora, tipo mudar a pessoa que você é. E pode ser justamente isso que vai te fortalecer para situações futuras e te dar a expertise para lidar com elas. O que você não pode é deixar de decidir. Senão nada acontece. O sol vai nascer e você não pegou seu ônibus ainda. Mas eu acho que o principal é ter em mente que as escolhas que você tomar não são prisões. Sim, você precisa lidar com as consequências do caminho que escolheu, mas você sempre pode começar de novo. Eu vejo muitos jovens que estão saindo agora do ensino médio e tendo que decidir o que vão fazer da vida profissional deles com uma pressão em ter que escolher como se a vida deles fosse ser determinada para sempre a partir dali. E é meio triste, eu ainda estou na casa dos 20 e poucos, mas eu acho que eu já consegui fugir um pouco disso, sabe? O pior é que muita gente realmente segue uma carreira, uma vida inteira, que eles escolheram quando não sabiam o que queriam, por medo de arriscar começar de novo. E aí a gente volta à ideia do ônibus. Escolher o que já é certo, mas não é exatamente o que você queria, ou arriscar pelo que você quer, mas que pode não vir. Nas últimas semanas, na verdade já faz uns 2 meses, uma coisa entrou na minha mente. Uma sugestão de caminho completamente novo e que eu nunca tinha me imaginado seguir antes. No começo eu estranhei de onde tinha vindo essa ideia. Acontece que esse pensamento ainda está comigo aqui agora, e eu estou inclinado a dar mais atenção a ele. A questão é que se eu optar por buscar isso, eu vou precisar abrir mão de muita coisa. Outros caminhos vão ser deixados para trás. Mas é sobre isso que a gente está falando. Se eu vou seguir esse caminho, eu ainda estou decidindo. Vai ser uma jornada longa e eu não quero tomar a decisão sem estar convicto de que eu estou disposto a esperar esse ônibus, que pode não passar, se é que você me entende. O que eu sei com certeza é que eu vou tomar uma decisão, porque não decidir também é uma escolha. Uma escolha pela inércia. E essa nunca vai ser a minha. E para você que ainda está por aqui, eu vou recitar o mesmo conselho do Nietzsche que eu já citei no último vídeo. Demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. E depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o universo inteiro se organizará para te dissuadir. Essa é uma boa frase, um bom conselho. Siga ele enquanto fizer sentido para você. E quando não fizer mais, siga o conselho oposto. Recue, comece de novo. Há mais de um caminho até o topo da montanha. Seja lá o que você quiser fazer, apenas certifique-se de ser sincero consigo mesmo. Enfim, muito obrigado a você que chegou até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouco, como me ajudou, ou pelo menos que tenha te servido de distração. Seja qualquer um desses, a minha missão vai estar cumprida. Considere deixar o like para apoiar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. O botão de membros também está ativo para quem tiver interesse em dar um apoio maior a esse projeto. E basicamente é isso. Muito obrigado por chegar até aqui. Até a próxima. Valeu e tchau.